Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 13, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos um pouquinho mais para leste, um pouquinho mais para o oriente, nós vamos falar da Guerra Boshin, que faz parte da restauração Meiji do Japão, que foi um evento onde a Guerra Boshin está inserida e que levou o Japão a ter um avanço tecnológico muito grande e foi o que basicamente levou o Japão a ser uma força imperial e uma superpotência ali entre o século XX, o início do século XX, até o final da Segunda Guerra Mundial. Comigo sempre ele, Glênio Madruga, tudo bem? Saudações cavalarianas, tudo bom? Tudo bom, como você bem disse, aí está o germen, né, o broto da militaria nipônica, que vai persistir aí até o final da Segunda Guerra Mundial. É legal. Excelente. É interessante, é uma parte da história militar que eu tenho conhecimento praticamente zero, e eu quero ouvir bastante de você aí, o que foi essa Guerra Boshin e o que ela representou dentro da restauração Meiji. Vamos lá, toca o pau. Vamos lá. Primeiro, já esclarecendo para os nossos ouvintes, né, o fato de você não conhecer muito sobre a Guerra Boshin não é raridade, porque tem pouquíssima coisa no Brasil sobre o assunto. Quase nada em português. Então a maioria das fontes ainda está em japonês, alguma coisa foi traduzida para o inglês, mas com acesso bem complicado assim. Mas de pouco em pouco a gente vai peneirando, vai traduzindo e vai montando um apanhado cenário, geral, né, do que foi um cenário. Obrigado pela palavra. Muito bem, de nada. Então, o que foi a Guerra Boshin? Foi um conflito entre a corte imperial japonesa, né, contra o shogunato Tokugawa. Aconteceu ali no contexto das guerras do século XIX, né, entre 27 de janeiro de 68 a 27 de junho de 69, praticamente um ano e meio de conflito. E é uma guerra, até para pensar tecnologicamente, taticamente, contemporânea aproximadamente de Guerra da Crimeia, Guerra Franco-Prussiana, Guerra da Tríplice Aliança aqui na América do Sul, Guerra Civil Americana. Então, todas elas compartilham alguns elementos de tecnologia e de avanços tecnológicos nos diferentes campos de batalha pelo mundo. Maravilha. Então, o objetivo geral do conflito foi suprimir a iniciativa imperial de retomar o controle direto do Japão, que estava com o shogunato Tokugawa desde 1603, um pouco após a Batalha de Sekigahara. Tá, então, só para ver se eu entendi bem, era um momento onde no Japão existia uma figura do imperador, isso, mas ele efetivamente não liderava, não mandava em nada. Perfeitamente, ele não comandava. Embora a família imperial japonesa permaneça a mesma desde sempre. A família imperial nunca foi trocada, ela não foi deposta, como em tantas monarquias europeias, né, a família imperial japonesa é uma linha contínua desde a sua fundação. Isso é impressionante. Pois é, impressionante mesmo. Então vamos contextualizar esse negócio do Japão aqui. Vamos aí. Que de repente a gente fala de shogunato Tokugawa, imperador, escambau de bico. O Japão ele viveu um período bem complicado, bem conturbado entre os séculos XV e XVII, que é chamado de período Sengoku. A tradução seria período dos estados beligerantes, que como o próprio nome diz, o período presenciou uma forte instabilidade política e lutas constantes dos clãs por terra e por poder. O final desse período ele foi marcado por campanhas do Oda Nobunaga e do seu sucessor Toyotomi Hideyoshi, que por fim conseguiu unificar o Japão em 1590. Tá, então até esse momento o Japão ele tinha distritos ou principados, ou seja lá o que for. Isso, ele era bem fracionado pelo seu espaço e pelo seu poder. Exatamente. Como a gente pode comparar novamente com os estados germânicos. Foi o primeiro exemplo à cabeça. Exatamente, durante muito tempo tem ali uma porrada de estadozinho germânico, todo mundo se matando, e de repente vira Alemanha, né? É um negócio meio estranho. E, como de costume, né? Logo depois da unificação foi iniciada uma guerra contra a Coreia. Que beleza!
que foi de 1592 a 1598, e enfraqueceu o clã Toyotomi, que fez a unificação. Com a morte do Hideyoshi em 1598, aconteceu uma nova instabilidade política, porque o clã era de família camponesa, e pelas normas locais, o filho do Hideyoshi não poderia ser declarado shogun. Já explicamos o shogun aqui. Só para seguir a história, um aliado do clã chamado Tokugawa Ieyasu, então teria precedência para o posto, tanto por nobreza quanto por antiguidade, porque ele era o último aliado vivo do Oda Nobunaga. Então as brigas de sucessão terminaram na Batalha de Sekigahara, em 21 de outubro de 1600. Eles foram pro pau de qualquer maneira. Foram pro pau, porque quem é que assume? Né? Dentro do grande contexto político, quem é que assume ali o país reunificado? Né? Então em 1600 fechou o pau e o Ieyasu levou a briga e foi nomeado shogun pelo imperador em 1603. O termo shogun ele pode ser traduzido literalmente por general, ou na origem do termo, grande general apaziguador dos bárbaros. Olha que coisa. Tudo isso dentro de shogun. Shogun, isso. Era um título que podia ser concedido só pelo imperador. Então, durante o shogunato Tokugawa, a família imperial não foi deposta, né? Mas o comando da nação era exercido, como a gente falou, de fato e de direito pelo shogun. Bom, a gente está em 1600, pouquinho antes, ali em 1549, e isso tem a sua importância, um missionário português chamado Francisco Xavier iniciou uma missão jesuíta no Japão. E a religião cresceu junto com o comércio português, que tinha um intercâmbio ali em Goa. Então fazia Goa, China e Japão. Alguns anos depois, entre 1637 e 1638, aconteceu uma revolta de camponeses, na maioria deles cristãos, por conta de um aumento de impostos. O governo Tokugawa enviou 120 mil homens para combater mais ou menos 27 mil revoltosos. A perseguição aos cristãos aumentou e os comerciantes e religiosos portugueses foram expulsos do Japão em 1639. A partir desse momento, o Japão manteve fortes restrições ao comércio exterior, principalmente a nações europeias. Então, isso deixou as influências externas muito limitadas no Japão e o shogunato ficou numa situação muito cômoda. Desde o Japão basicamente se fechou, né? Ele se fechou. Ele tinha alguma relação ali com a China, um pouco com a Coreia, mas não passava muito disso. E fechou. Aí que em 1854, o comodoro americano Matthew Perry, que não é, né, tem o nome do ator de Friends lá e de outras séries que podem agradar o nosso ouvinte ou não, ele encostou 4 vapores de guerra americano no Japão e conseguiu a assinatura do Tratado de Kanagawa em 31 de março de 54, né, abrindo 2 portos ao comércio americano e a instalação de um consulado permanente. Tá, mas isso foi assim, encostou o navio e... Foi fácil? Não, é o que chamam de diplomacia das canhoneiras. Você bota um monte de canhão nos caras e fala, e aí, o que você acha? Vamos assinar um tratado? E o Japão naquele momento não tinha a mesma, como que eu posso dizer, não era tecnologicamente comparado com a tecnologia americana naquele momento. Não, nem de longe. Em questões militares e de armamento e etc. Não, nem de longe. O fechamento das influências ocidentais manteve ali o Japão numa restrição de tecnologia que aconteceu mais para frente na Guerra Boshin, de fortes japoneses fazerem a resistência contra forças imperiais com canhões de tábuas amarrado com corda. Eles davam 3 tiros e explodia junto com o canhão no quarto. E assim, as forças imperiais que tinham depois mais armamento comprado de fora chegaram com metralhadora Gatling. Aí não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Gatling contra espadas, é basicamente isso. Lembrando que metade do século XIX, vários exércitos ainda mantinham espadas. O que fica complicado é ter basicamente só isso, né? Esse é o meu ponto, né? É Gatling contra espadas, é Gatling contra espadas e apenas espadas, né? Exatamente. Ou talvez uns foguetinhos chineses, alguma coisa assim. Isso, alguma coisa nesse sentido. Essas iniciativas de comércio já aconteciam. O Império Colonial
holandês tinha algumas relações com o Japão também, então várias tentativas foram feitas de abrir o Japão. Quem conseguiu efetivamente esse pontapé aí foi o Perry. Com outro tratado, 4 anos depois, ali, o Tratado de Amizade e Comércio, abriu mais 5 cidades ao comércio americano, entre elas Edo, que é a atual Tóquio. Então, a partir daí, outros tratados foram assinados com a Rússia, com o Reino Unido, com a França, e daí a porteira abriu. Então, essa fase de mudanças e modernizações aí começou forte, há uma crescente influência do Ocidente e, automaticamente, a população local ficou arrepiada. Como assim, né? Então, como somos tão atrasados, né? Isso, como somos tão atrasados, e começaram a se revoltar contra o governo do shogunato e a favor do retorno do controle total do imperador. Aí que o imperador acreditou e passou a interferir diretamente no governo. Em 1863, o imperador deu uma ordem de expulsar os bárbaros. Bárbaros, no caso, os estrangeiros, né, que foi seguida por retaliações militares multinacionais, alguns portos japoneses bombardeados, russo bombardeou, americano, inglês bombardeou, né? O que tinha de canhão ali cuspiu. Essa tensão entre o shogunato, que estava enfraquecido, e a Casa Imperial levou a uma escalada militar com direito a convênios com potências estrangeiras e importação de armamentos por ambos os lados. Então, tanto o Império quanto o shogunato começaram a fazer alianças e comprar coisa de fora. Então, a partir desse momento, já não interessava mais ao imperador japonês expulsar os bárbaros, né? Mudou a coisa. Já mudou, já começa, vamos fazer amizade com o bárbaro certo, né? Então, o imperador se aliou à Inglaterra e o shogunato recorreu à França, que logo depois mandou engenheiros e missões militares ali de cooperação e treinamento. Adivinha quem ganhou? Não preciso nem falar, mas Pois é, estava tudo prontinho para a briga. Daí, em 1866, o shogun Iemoshi e o imperador Komei faleceram, sendo sucedidos pelo shogun Yoshinobu e pelo imperador Meiji. Em novembro de 67, o imperador deu a ordem de massacrar os seguidores de Yoshinobu. E esse se rendeu prontinho, assim, propondo uma assembleia para a formação de um novo governo. Quer dizer, não era, assim, eu me rendo, entrego o meu posto de shogun, porém vamos negociar aqui um novo governo, não vamos devolver para o imperador. Ainda assim, a família Tokugawa ia permanecer ativa e com poder no Japão. E o imperador e os aliados do imperador não estavam muito afim que isso acontecesse. Então os membros dos clãs Satsuma e Shoshu tomaram o poder no Palácio Imperial de Kyoto, que era a capital do Japão desde o século I, e com a característica delicadeza dos guerreiros nipônicos, fizeram o imperador Meiji declarar sua restauração ao poder total do Japão. O Yoshinobu, que tinha acabado de abdicar do posto, resolveu intervir. E aí o pau fechou. O pau fechou. Deixa eu entender de novo, porque ficou estranho para mim. Então, o imperador mandou massacrar o Yoshinobu, isso, que era o shogun. Era o primeiro-ministro, vamos dizer assim. O generalzão. O generalzão fodão da balachita. Isso aí. E ele se rendeu e falou, tudo bem, vamos formar um novo governo com a mesma continuidade política que existe. Perfeitamente, certo. Assumiria um novo shogun. Certo, e aí ele, que era esse Yoshinobu, era um Tokugawa. Ele era o Tokugawa, perfeitamente. Ele era da família Tokugawa. Só que os aliados do imperador, que eram o Satsuma e o Shoshu, não gostaram e tomaram o poder do palácio e fizeram, entre aspas, o imperador declarar a restauração para si do poder total no Japão, é isso? Perfeitamente. Tá, obrigado. Perfeitamente. Daí você tem de um lado Satsuma, Shoshu e o imperador e mais uma porrada de outras líderes famílias, né? menores, isso, perfeito. E do outro lado, os Tokugawa e diversos outros apoiadores aí. E o pau comeu. Então os primeiros conflitos aconteceram em Toba e Fushimi, localidades próximas a Kyoto. Aí eu recomendo o ouvinte a abrir um mapinha Google Maps do Japão e acompanhar isso aí, porque de cabeça é difícil localizar, para quem não conhece bem o Japão. E aconteceram esses conflitos a partir do dia 27 de janeiro de 1868. Os 15 mil homens do shogunato tinham sido treinados por conselheiros franceses, mas boa parte ainda permanecia tecnicamente uma força samurai muito próximo do que a gente consegue imaginar como medieval. Do outro lado, 5 mil imperiais tinham equipamento e treinamento quase totalmente modernizados. Quem que treinou esse outro pessoal?
Inglaterra, né? Tá, só para constar. Só para constar. Após alguns combates inconclusivos, porque no final das contas imperiais estavam em desvantagem de 3-1, né? Sim. Alguns comandantes do shogunato trocaram de lado e passaram a apoiar o imperador. Que filhos da puta, hein? Não é? Olha que belezinha. Então Yoshinobu afinou, abandonou Osaka e o assédio a Kyoto, as tropas recuaram e a vitória na batalha foi garantida às forças imperiais. Simultaneamente aconteceu a Batalha de Awa, uma batalha naval ali entre a marinha de Satsuma e a marinha do shogunato, que acabou por ser uma das poucas vitórias dos Tokugawa na guerra. Friso aqui que se o Yoshinobu não tivesse afinado, provavelmente ele teria dado uma coça nos imperiais. Mas foi fragilizado pela desistência de vários líderes de batalha dele ali. Após isso, várias batalhas foram empurrando as forças do Tokugawa para Edo, até a Batalha de Koshukatsunuma, em 29 de março de 68. Quando fala a verdade. Não, desculpa te interromper. Fala a verdade. Você treinou antes para falar esses nomes, não treinou? Mas claro. Porque a gente está acostumado a ler esse negócio em silêncio, né? A gente está sentado em algum lugar lendo isso daqui, daí a gente para, pô, eu vou ter que falar esse negócio. Tem que treinar. E nessa batalha, né? Não vou arriscar o azar, 300 combatentes do shogunato enfrentaram 3.000 imperiais, desvantagem de 10-1. E depois na batalha de Ueno, em 4 de julho. Aí as forças terrestres do Tokugawa tinham sido vencidas e a cidade de Edo, atual Tóquio, foi rendida. Aí que a guerra não acabou. O líder da marinha Tokugawa, um cara chamado Enomoto Takeaki, foi para o norte com seus 8 navios e 2.000 soldados, juntando-se à Coalizão do Norte, que era uma coalizão de líderes de guerra e líderes provinciais do norte do Japão, que já estavam, né, durante o ano combatendo as forças imperiais. Então ele se juntou à Coalizão do Norte no fim de agosto, mas já em outubro a situação azedou para a coalizão. E em outubro ainda Edo foi renomeada para Tóquio e oficialmente iniciou a era Meiji. Aí, parece Game of Thrones isso aí. É, mais ou menos. Daí Edo perdeu. Edo era capital dos Tokugawa, né, não do Império Japonês, mas era capital dos Tokugawa. Foi rendida, trocou de nome o negócio. Tá, acabou a guerra, né? Não. Não. O Enomoto recuou para Hokkaido com seus conselheiros franceses que ainda não tinham cansado de passar vergonha em campo de batalha. Novamente para situar o ouvinte, o Hokkaido é a ilha mais ao norte das 4 principais ilhas do Japão. Em 25 de dezembro de 68, declararam formalmente a única república japonesa até hoje. A República de Ezo. E o próprio Enomoto foi eleito presidente com grande margem. Em seguida foram construídas várias fortificações e tropas foram organizadas em 4 grandes brigadas, todas elas comandadas por franceses. Aí que a Marinha Imperial chegou em março, foi interceptada pela Marinha Local e os samurais da Marinha Local não contavam com algumas metralhadoras Gatling, assim como com mau tempo, falhas mecânicas, falha de motor e demais elementos do azar que poderiam constar para eles ali. Em abril, 7.000 homens das forças imperiais travaram uma nova ofensiva terrestre contra os republicanos, outra batalha naval garantiu a supremacia imperial. O persistente Enomoto veio a se render somente no dia 18 de maio de 69 e em 27 de junho a República de Ezo acabou. E daí, finalmente acabou a guerra, 1 ano e meio. Que coisa, muito bom, que interessante. Pois é, para ver. Daí tem os poréns, né? Com o fim da guerra e com o Japão unificado, o imperador ele pôde dar prosseguimento à modernização nacional, contando, né, com diversas parcerias internacionais aí. Então, aquele sistema de hereditariedade dos domínios locais foi abolido, né, o que normalmente se associa com o Japão feudal, que é um pouco complicado de falar em Japão feudal, mas ok, vamos simplificar por aí. Então esse sistema deu lugar a províncias com governantes apontados pelo próprio imperador. Ocorreram também mudanças de direção em todo o sistema militar japonês, com a geração do Exército Nacional de Cidadãos Comuns, que despertou a ira da classe samurai, que na época contava com quase 2 milhões de integrantes.
Algumas revoltas aconteceram, para variar, mas logo foram controladas. Entendi. Até porque muitos dos samurais mais poderosos conseguiram cargos de confiança e cargos de controle na burocracia do governo imperial depois. Então uma coisa para outra, perderam um pouco de status social, tal, não eram mais os samurais da era samurai, mas beleza, estão no comando aí também. E daí a gente não tem como deixar de lado a influência germânica nesse negócio, apesar de a gente não ter falado nada dos germânicos até então. Porque muito do que a gente observa no comportamento militar japonês durante a Segunda Guerra Mundial tem origem aí, nesse ponto. No iniciozinho da Guerra Boshin, a gente comentou que vários líderes aliados ali dos Tokugawa se renderam ou trocaram de lado. Isso. Né? Isso é impossível para a gente imaginar durante a Segunda Guerra Mundial. Pensa lá, meia dúzia de generais japoneses e fala, ok, agora vamos lutar pelos Yankees. Né? Não dá. Faz sentido. Então, depois da Guerra Boshin, o imperador reformulou vários aspectos da sociedade japonesa, trazendo de volta alguns ideais românticos ali de honra, lealdade, devoção ao imperador, o código Bushido, aquele negócio. Eu acho que é propriamente dito uma identidade nacional, né? Sim, sim. Você não consegue imaginar isso durante uma Segunda Guerra, porque você tem identidades nacionais, né? Exato. Em nenhum lado, você teve alguns casos extremos aí de deserção, piloto que saiu com o avião para um lado, aterrissou no outro e se entregou para lutar pelo inimigo, mas são casos bem esparsos, né? São exceções realmente. Exatamente. Porque existia identidade nacional, o Japão não tinha uma identidade nacional. Perfeitamente. E nesse momento, depois da Guerra Boshin, ele se alinha com muitos, né, em época se alinha a muitos países europeus que estão nesse processo de formação de estados nacionais. Assim como a América Latina, processos de independência, consolidação de território, consolidação de identidade, todo esse processo o Japão já se alinha nesse mecanismo. Sim. Enquanto isso tudo ocorria, a Guerra Franco-Prussiana de 70 e 71 terminou com o Segundo Império Francês, que tinha sido aliado dos Tokugawa. O imperador então resolveu que seria uma boa reconstruir o exército japonês nos moldes do então vitorioso exército prussiano. Já, né, prevemos cagada para o futuro, mas... Mas, né, você que está dizendo, não sou eu. Tudo bem, a gente depois, né, no conforto do nosso sofá, a gente assim, só podia dar merda mesmo, mas tudo bem. Na época ele não tinha como saber. Um dos enviados lá para o Japão, pelo Moltke, foi um camarada chamado Jacob Meckel, me perdoem a pronúncia, que promoveu toda a reformulação militar japonesa em tática, estratégia, transportes e logística. Ele inseriu os jogos de guerra no treinamento de oficiais, ele costurou as teorias de Clausewitz com a cultura japonesa, e ele foi a principal cabeça que reforçou o ideal de que a vitória prussiana na guerra contra a França deveu-se muito à obediência completa ao imperador. Agora tem um alemão, né, um prussiano, falando dessa importância de obediência completa ao imperador, numa situação que esse valor de devoção ao imperador já existe culturalmente no Japão. Sim. E que o próprio imperador quer reforçar isso para consolidar o seu poder no território. Aí a gente tem todo o dinamismo consolidado na Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida nenhuma. Né, desses valores plantados pós-Guerra Boshin e de todas essas reformas militares aí. Como, né, não podia deixar de ser, as reformas do Meckel, elas foram louvadas com a vitória do Japão sobre a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894-95. Porém, a ênfase na atuação da infantaria levou a pesadas baixas na Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905. Então a gente tem o processo. Guerra Boshin, terminando com a Era dos Samurais. Reformulação militar, Primeira Guerra Sino-Japonesa, vitória, primeiro laboratório das forças do Japão modernizadas, Guerra Russo-Japonesa 1904-1905, e daí a gente parte para os processos Primeira Guerra Mundial, nova reformulação e Segunda Guerra Mundial. Que maravilha, realmente não dá para não falar de Japão na segundona sem estudar um pouco de Guerra Boshin. Sem dar uma mordidinha na Guerra Boshin, porque senão a gente não sabe de onde surgiu esse negócio. A impressão que a gente tem quando lê de forma mais genérica é que o Japão vem numa constante evolução e que esse ideal samurai
permeou toda a construção japonesa até a Segunda Guerra Mundial. E não foi. Não foi. Essa rendição e troca de lado de líderes, realinhamento de alianças, coalizão do norte contra o imperador, Tokugawa articulando os líderes, o pessoal, peraí, né? A gente tem que estar bem ciente desses processos, eu não gosto do termo ruptura, mas dessas mudanças rápidas no modo, na construção social e mental do Japão em menos de 100 anos. Sim. A gente considerar, hein? 1854 com a abertura lá com o Perry, na abertura dos portos com o Perry, até final de 45. Dá menos de 100 anos e olha a quantidade de coisa que o Japão passou de reformulação, tecnologia, tudo, né? Tudo. Impressionante. Impressionante. Mas você sabe que em algum momento eu achei que você fosse soltar um Takahashi no muro, viu? Não faltou vontade. O Fujiro Kakombe, quando ele foi para Hokkaido, né, pegou o Fujiro, o general Fujiro Kakombe. Então tá bom, meu querido. Excelente PHM, hein? Pois é mais informativo do que dinâmico, talvez, mas é pedra que a gente precisa falar, até pelos próximos assuntos que a gente vai trazer para os ouvintes, hein? A gente tinha que dar uma passadinha rápida aqui na Guerra Boshin. Com certeza. Beleza, meu querido. Então o próximo agora, CGCast, vai ser sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Segunda Guerra Sino-Japonesa, atendendo a pedidos dos nossos ouvintes pela fanpage do Clube dos Generais no Facebook. Finalmente, hein? Segunda Guerra Sino-Japonesa. Finalmente. Estamos quase fazendo um ano de podcast, hein? É verdade. Quase fazendo um ano de podcast. É verdade. Mas beleza, meu caro ouvinte, obrigado por você ter nos escutado durante esse tempinho sobre a Guerra Boshin. Mac, valeu. Eu que agradeço pela sua participação e a gente volta no próximo CGCast. Falou? Valeu. Valeu, um abraço, tchau.